Boa tarde, meus amigos. Quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Vamos para nossa live sobre dois temas polêmicos. O primeiro, tiro no senador Cid Gomes. O segundo tema, apesar de pressão popular, projeto da alíquota maior não é arquivado na CVJ. Sobre o episódio do tiro no senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, dois políticos bastante nervosos, bastante irritadiços, facilmente se consegue se tirar da linha do equilíbrio emocional, essa dupla aí, uma dupla de coronéis do Ceará, que já dominam o Estado há bastante tempo. Não é de hoje, né? Aos moldes do Sarney, no Maranhão, aos moldes do Collor, em Alagoas, aos moldes do ACM, lá também na Bahia. E aqui em Santa Catarina, a dinastia dos Bauer, a dinastia dos Luiz Henrique da Silveira, etc. Então, sobre esse episódio, houve um protesto de militares lá na cidade de Sobral, interior do Ceará. E houve aquele bate-boca, aquele confronto, né? Um tumulto generalizado pela cidade toda. Um fato esse lastimável, né, para nossa segurança pública, que está realmente à deriva em vários lugares do Brasil, em especial no Ceará. Então, ele falou que foi lá, ele falou: eu vim aqui para promover a paz. Vocês têm 5 minutos para sair. Impondo que a sua autoridade, seu autoritarismo para os manifestantes. Vocês têm 5 minutos para sair. Ele lá de peito aberto, enfrentando aquela multidão. Boa coisa não iria dar, com certeza. Dito e feito. Ocorreu aqui esse triste episódio que poderia culminar numa tragédia maior. No esmagamento de dezenas de pessoas, com uma retroescavadeira, ou com um desfecho de tiro, um óbito ali, se fosse uma arma de fogo letal. Então, tá aí uma truculência por parte de um senador da República, que não é papel dele fazer isso, fazer justiça com as próprias mãos. Então ele agiu com uma truculência, com uma impensada braveza, que culminou nisso aí, ó. Culminou numa tragédia, né? Então ele agiu com extrema loucura, um desequilíbrio emocional, com atitudes de um psicopata, né? Fazer uma loucura disso aqui, uma baixaria disso aqui, com a retroescavadeira, forçando o portão ali dos manifestantes, forçando o portão. Pouco importa o que eles estivessem fazendo ali, legal ou ilícito. Então a polícia estava lá, amotinada, reivindicando melhores salários, né? Benefícios salariais. Porém, veio um senador da República fazer uma atitude dessa. Então ele pensa que ainda tem aquele poder dos coronéis, do coronelismo antigo do Ceará. Coisa que não existe mais. Ele foi realmente, de fato, promover a paz lá no local? Ou ele queria instaurar o caos? Ou ele queria lacrar, queria dar aquele showzinho dele lá? Eu destaco aqui que eu não comungo da violência nem de nenhuma das partes. Não aprovei aquele tiro ali que ele levou. Não gostei disso aí, porém, também reprovo a conduta dele, que foi o estopim para que houvesse esse tiro. Tem aquela lei, ação e reação. A lei de Isaac Newton. Ação e reação. Então, os policiais iriam ser esmagados passivamente ali? Ou tentariam reagir para evitar esse esmagamento? Relembro que policiais têm armas, possuem armas. Nos batalhões possuem armas.
e levou aquele tiro ali. 2 tiros, né? Poderia ser fatal, né? Então, graças a Deus, não houve nenhuma morte de ninguém. Porém, podia haver, com certeza. Agora, resolver as coisas na marra não tem sentido. Resolver as coisas com a prepotência não dá certo. Nunca deu certo em canto nenhum. Uma reação típica dos irmãos Gomes, né? Ciro Gomes, Cid Gomes. Olha no que deu. Quem procura, acha. Procurou violência, achou. Olha aí. Infelizmente, né? Eu relembro que o irmão dele, o Ciro Gomes, no ano de 2017, ele falou: Moro que mande me prender. Eu recebo a turma dele na bala. Olha aí. Olha aí. A violência dele. Em março de 2017. Essa é o estilo de vida dos irmãos Gomes. Essa é a prepotência daquele tipo de político, né? Tá aí. Então, policiais amotinados no quartel. Uma cena deplorável, eu que atuo no direito militar. Lá na cidade de Sobral. E mascarados iguais marginais. Os homens que são preparados, formados para defender a lei. A garantia da lei e da ordem. De repente estão lá, amotinados, com máscaras, para não sofrerem possíveis represálias depois, posteriores. Ou exclusões da força policial. Tendo em vista os rigorosos regulamentos militares. Foi um caso de legítima defesa ou não foi? É um caso a se pensar. Vamos ver aqui o que diz o nosso Código Penal Militar, o CPM, sobre motim. Artigo 149. Tá aqui, ó. Artigo 149. Reunirem-se dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Artigo 149. Reunirem-se militares ou assemelhados. Aí tá lá o inciso 1º, 2º, tem vários incisos, né? O inciso 2º, recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Aí tá lá o inciso 4º, ocupando o quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar. Então ocuparam o estabelecimento militar. Ocuparam o quartel. Olha aí. Motim explícito, né? Então, em caso de indisciplina militar. Então tá lá. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Reclusão não é detenção, é reclusão, regime fechado. De 4 a 8 anos, com aumento de 1/3. Então, é proibido greve nas instituições militares. É proibido. A regra é essa aqui, tem que ser cumprida. Não adianta querer reivindicar de maneira truculenta algum direito. Os militares são dotados de armamento funcional, armamento particular. E eles reivindicando ali no calor da ação, pode dar um tiro para um, para outro, haver uma tragédia. Então não pode haver greve. O militar, infelizmente, tem que sofrer calado. Daí que tem o APRASC, né? Aqui em Santa Catarina, Associação de Praças de Santa Catarina. E a NASPRA, Associação Nacional dos Praças, presidida pelo nosso amigo Sargento Lotim. Quero mandar um abraço para ele aqui. Então, deve haver um sindicato lá também dos militares lá no Ceará. Eu me lembro que os militares das Forças Armadas sofriam, eu fui um deles, querendo reposições salariais e não vinha. E era comum ouvir aquele blá blá blá, aquele mimimi ali, querendo reposição salarial. Poxa, essa Dilma não dá aumento para as Forças Armadas. Poxa, Lula não dá aumento. E tá aí, os militares não podiam fazer greve, os federais, Marinha, Exército, Aeronáutica, eu não vejo pelas ruas pedindo aumento, quero aumento. Embora precisem sim. Que há aquelas perdas salariais de ano após ano. E a Polícia Militar não é diferente. Porém, eu vejo casos pontuais no território nacional, greve, manifestação, e gera um caos na cidade, né? Porque eles são a linha de frente contra o crime, contra o tráfico de drogas, contra a criminalidade. É a mão do Estado coercitiva, a mão do Estado operacional, né? Que as Forças Armadas atuam em tempo de guerra.
em tempo de paz é a Polícia Militar. Então tá aí. Um caso lamentável, né? Como nós vimos aqui no artigo 149 do CPM, Código Penal Militar, houve de fato motim lá em Sobral. Cabe também ao governador se emocionar e conceder a reposição dos militares que bravamente trabalham dia, tarde, noite, madrugadas, estão aí prejudicados, né? Reivindicando uma causa justa, porém do modo errado. Hoje, os policiais militares desocuparam o quartel lá no Ceará, depois que feriram, né, o Cid Gomes, o senador. Viram, ih, caramba, deu M. Vou ter que retroagir aqui, vou ceder um pouco. Antes que a força do Moro, né, a Força Nacional e as Forças Armadas atuem no local, eles já retrocederam ali. O Cid Gomes deixou a UTI, graças a Deus, né, no hospital, e foi transferido para Fortaleza após ser baleado, né? Não atingiu nenhum órgão vital, né? Graças a Deus, uma notícia boa aí. Porém, ele vai pensar duas vezes antes de agir com truculência mais à frente aí. Ele e o irmão dele também. Essa baderna, eu repudio essa baderna, tá, nos quartéis, não aprovo isso aí. E lamento também o caso de mais um político sangrando, né? Relembro que em outubro do ano passado, nas eleições de 2018, nas eleições presidenciais, o Bolsonaro foi vítima de facada. Um político ali da cúpula, né, do governo ali federal, um candidato forte ali para a presidência, tanto é forte que chegou lá, sendo esfaqueado ali por causas partidárias, causas ideológicas. E agora mais um político sangrando, camisa ensanguentada, triste, né? Para a repercussão mundo afora, vai ver, puxa vida, é palhaço tiririca sendo eleito no Brasil, é facada rolando, é retroescavadeira invadindo o quartel, é uma zona, o Brasil é uma zona. Essa é a imagem que o pessoal lá de fora tem, da Itália, França, Espanha, tem aqui do Brasil. Uma terra de loucos, uma terra de doidos. Um senador da República, isso é papel de um senador da República fazer? Querer fazer justiça com as próprias mãos? Esmagar manifestantes com um veículo de grande porte? Um absurdo, né? Um absurdo. Agora, voltando aqui para a segunda pauta do programa, aqui do debate Estudos Políticos, apesar da pressão popular, o projeto da alíquota maior não é arquivado na CVJ, Câmara de Vereadores de Joinville. Ou seja, ontem estava lotado a Câmara de Vereadores, querendo reivindicar uma causa justa ali, contra essa alíquota ali. Projeto de origem da Prefeitura, né? A Prefeitura Municipal de Joinville, na figura do seu prefeito Udo Deller, quer aumentar a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Está continuando em tramitação. Essa comissão, deixa eu ver aqui, a comissão é presidida pelo vereador Richard Harrison, também da situação, também do MDB. Ele quer fazer o quê? Ele disse que vai estudar mais o assunto, que vai chamar deputados para discussão. Eu vi com bons olhos essa atitude de estudar um pouco mais, de fazer uma audiência pública para ouvir deputados federais. Está lá o Darcy de Matos, está lá o deputado federal Coronel Armando, o deputado federal o Rodrigo Coelho, todos três potenciais prefeituráveis de Joinville esse ano. Então é bom saber como pensam essas pessoas aqui. O deputado federal Coronel Armando, Rodrigo Coelho e, qual foi o outro? Darcy de Matos. Para que eles participem mais aqui, não só em Brasília. As coisas do município são importantes, são relevantes. Vamos ouvir o que pensam essas pessoas. Gostei dessa atitude dele aí. Porém, vejo com maus olhos esse projeto da prefeitura de querer aumentar. Para que aumentar? Vamos valorizar nossos servidores públicos. Vamos ouvir o que eles têm a falar, negociar com eles, ver qual a melhor saída para o problema, para o férreo litígio.
e não fechar as portas para o povo. Temos que focar no bem comum. Isso é que eu vejo, os vereadores, o prefeito tem que focar o quê? No bem comum. E não só na Ipreville, requerer benefícios para a Ipreville. Poxa vida, aumentar taxas, aumentar tarifas, aumentar impostos, chega. Já deu, já basta. A audiência pública veja com bons olhos. A Ipreville defende com certeza uma alíquota maior. Ela vê o lado dela. Porém, qual o ideal? Contratar mais pessoas para contribuírem com a Ipreville. E não espremerem, esmagarem, sugarem os recursos do povo, do servidor público. Então a Ipreville tem que focar em contratações, um novo concurso. Aí sim, aí vai conseguir mais pessoas arrecadando, contribuindo, né? Aí sim. Mas não tratar com desprezo dessa forma o servidor público. Que tem que ser, ao contrário de desvalorizado, tem que ser valorizado. Com certeza, né? Então, esse é um dos motivos da greve dos servidores. Esse aumento indevido aí dessa alíquota aqui em Joinville, né? Então, o prefeito, Udo Deller, falou que vai receber a direção sindical lá da Sinseg, né? Sindicato dos Servidores de Joinville, Sinseg. Lá no dia 16 de março. Ou seja, vai empurrando com a barriga, vai jogando para frente, para ver no que se ganha pelo cansaço, o povo. Então é importante o povo se fazer presente nessas futuras reuniões, nas cobranças nas redes sociais e também nessa audiência pública, com a presença dos nobres deputados federais. Quero deixar aqui um grande abraço aqui para os que estão online aqui com a gente. O Reginaldo do Nascimento, o nosso amigo Cipione, Marcelo Ferreira, nossa professora Rúbia, o Ricardo Luiz Rosa, a tenente Renata Beleza, o Alan e o Guinter, também da nossa rádio Efésios 6, excelente rádio aqui de Joinville. Alexandre Oliveira, nosso amigo Daniel Bruno Limas e Everaldo Figueiredo. Um abraço também para o Anderson Zeferino, da Sherry, o Wagner Garcia. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.